Muito bem, 1h46, 34,4 a temperatura. Você pode acompanhar essa entrevista também que a gente começa agora através da live no RD Independente, porque está em contato com a gente o técnico da equipe do Caxias, adversário do Internacional amanhã à tarde no Estádio Centenário. Anota aí, 4h30 da tarde, vai começar esse grande jogo pela semifinal do Campeonato Gaúcho. Técnico Thiago Carvalho. Tudo bem, Thiago? Como vai? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer estar falando com vocês. Prazer é todo nosso. Que campanha do Caxias, só uma derrota, Caxias e Inter, me parece que só perderam pro Grêmio, né, Thiago? Isso mesmo, a gente perdeu a estreia, né, do campeonato e viemos aí evoluindo bem, né, na competição e estamos aí indo com qualidade, evoluindo a cada jogo para poder estar alcançando nossos objetivos. O Inter não jogou a Copa do Brasil ainda, mas o Grêmio, por exemplo, já jogou a Copa do Brasil, 2 partidas, ontem se classificou. Me parece, eu faço uma comparação até com o Clássico Grenal. O jogo mais difícil do Grêmio até aqui no Campeonato Gaúcho, onde o Grêmio realmente não conseguiu encaixar o jogo, foi contra o teu time aí, o Caxias, na estreia. Ali foi um jogo onde a gente estava iniciando o trabalho também, né? Foi um jogo, para mim, bem equilibrado, onde o Grêmio, né, conseguiu num lance, né, decisivo ali com o Soares ganhar o jogo. Mas a gente foi evoluindo, como eu falei, né, durante a competição. Nosso nível de jogo melhorou bastante. Então a gente está na grande expectativa e muito confiante do que a gente vem fazendo. Bom, tu é um técnico muito jovem e o teu time gosta de ficar com a bola no pé. E a gente que está há bastante tempo andando pelo interior gaúcho, a gente nota assim a reação da torcida. Eu estava na estreia aí no Estádio Centenário e é impressionante, né? Porque o torcedor gaúcho, ele gosta do goleiro ainda que dá o tiro de meta, né? Que dá o balão. E o Thiago, ele prefere aquele jogo apoiado, de pé em pé, que sai lá do goleiro e chega no centroavante. E a gente notava assim os murmúrios do torcedor do Caxias. Como é que está sendo essa adaptação ao futebol gaúcho, Thiago? Na verdade é uma cultura diferente, né? Eu venho ali de Goiás, gosto muito desse jogo de posse de bola. Acho que no jogo contra o Grêmio ali, né, por estar iniciando o trabalho, uma mudança muito grande de atletas, a gente se arriscou em algumas vezes, onde que não é o que eu penso, não é o que a gente quer. A gente quer fazer isso bem, na hora certa, mas quando está no início de trabalho, os atletas ainda tomam decisões erradas, né? E é normal disso e você ir evoluindo nessa situação. Mas claro que quando você chega numa cultura diferente, há ainda um preconceito, né, um costume. Mas eu acho que o futebol bem jogado, todos gostam de ver. E não é à toa aí, talvez, que os 4 times que estão nas semifinais são times que jogam um bom futebol, um futebol de qualidade, um futebol para frente. Não desmerecendo outras ideias, porque o futebol não tem algo certo. O treinador que faz um jogo reativo faz bem, tem bons resultados. Mas para mim, para ver um bom futebol, um grande espetáculo, é sempre legal ver times que gostam de fazer gol, que procuram isso e que façam isso com qualidade. Bom, Thiago, eu sei que não. Tu chegaste aí no Caxias em maio, é isso? Isso, chegamos praticamente no último jogo do primeiro turno da Série D do ano passado. Olha, é incomum na Série A, daí tu imagina na Série D e na Série C um treinador fechar quase um ano de trabalho, porque a cultura do Brasil, infelizmente, é assim. Como é que tu enxerga isso? Porque esse é um desafio grande, o treinador se manter no cargo na mesma equipe. Na verdade, primeiro é algo que eu acredito demais, dessa sequência de trabalho, é algo que eu procuro na minha profissão, até porque, igual você falou, é algo um pouco normal, né? Então, já tenho uma experiência de vitória. Eu fiquei 2 anos no cargo na Aparecidense de Goiás, onde a gente, no segundo ano, conquistamos o título brasileiro. No primeiro ano, perdemos no mata do acesso, fizemos 2 semifinais do estadual e não tinha vencido, mas a gente estava chegando a todo momento e até que confirmou uma, né? Então, foi bom, muito bom lá, poder ser campeão, e lá teve a sequência. E aqui continua tendo, a gente conseguiu chegar no ano passado, né, um time que não tinha montado, talvez um pouco diferente as características do que eu acredito, mas conseguimos gerar resultado também, que é algo que o futebol cobra, e chegar na decisão. Acabamos deixando escapar. E essa continuação para mim é importante por isso, por mais que a gente reformulou o time, né, 21 atletas novos, mas aí são 21 atletas escolhidos da minha parte, que encaixam na característica de jogo.
E é onde a gente inicia esse trabalho, mas óbvio que eu, com a sequência de trabalho no clube, sabendo como o clube funciona, tudo isso facilita o meu trabalho. E aí, hoje a gente vem produzindo bem, mas eu preciso de tempo para que esse time jogue da maneira que eu quero ainda. Eu acredito que está sendo suficiente, mas, na minha opinião, tem muito o que melhorar e acredito que o Caxias pode ser muito mais forte com o tempo necessário. Thiago, e daí para a gente entrar profundamente no enfrentamento agora com o Internacional, que começa amanhã, são 2 partidas. Até geralmente quando é um jogo só, o time que tem menos bala, tem menos investimento, como a gente fala no futebol, e até tecnicamente é um time inferior, a chance dele aumenta, porque daí ele faz aquele jogo da vida e consegue passar. Em 2 partidas dificulta bastante para o time que tem menos poderio. O Caxias chegou dentro daquele limite dele no campeonato estadual e começa a focar na Série D? Ou tu acha que dá para fazer 2 bons enfrentamentos com o Internacional? O que vocês avaliam internamente aí? Primeiro, na questão de clube sim, né? O clube ele almejava essa volta da Copa do Brasil, né? Almejam aí um campeão do interior, mas isso para o clube. Aqui, na minha parte profissional, da parte dos jogadores, a gente sempre falou isso em campeão. Isso não quer dizer que é fácil, isso não quer dizer que vai ser de qualquer maneira, mas é algo que a gente acredita que tem a possibilidade, até porque, igual eu falei para você, não acho que o time joga da maneira que eu quero ainda. Tem muita evolução, tem muito que crescer. Leva um pouco de tempo para que chegue, né? O tempo igual a gente conversou agora. Mas eu espero a cada semana fazer o time subir um degrauzinho de informação, de entendimento, para que a gente possa fazer um jogo de alto nível, né, contra o Internacional nesses 2 jogos. E que a gente possa ser merecedor. Então, evoluindo, fazendo isso bem, com qualidade, eu acredito que a gente tem chance sim de poder estar indo um pouquinho longe e estar buscando algo maior. E é isso que a gente quer e acredita e vamos fazer muito para que isso aconteça. Deixa eu rodar a nossa equipe aqui. Luiz Felipe Amorim, Thiago Carvalho, à tua disposição. Thiago, tudo bem? Boa tarde. Para falar sobre esse confronto, né, Thiago, tem que se lembrar também que o Caxias tem um fator muito preponderante ao seu favor, que é o Estádio Centenário. Não falo por questão de gramado, nem de noções do campo, até porque o Estádio Centenário é muito bom, mas sim porque foi dentro do Centenário, né, Thiago, que o Inter teve a última derrota para o Caxias em 2018, um 2-1 dentro do Estádio Centenário. O quanto é importante, Thiago, esse primeiro jogo na tua visão e o quanto é importante também a torcida, né, do Caxias estar presente, porque a gente sabe que quando o time da dupla Grenal vai ao interior, geralmente, e foi isso que se viu também na partida contra o Grêmio, né, na primeira rodada, o estádio fica um pouco mais tomado pela torcida da dupla Grenal, o que obviamente também tem a ver com o caixa do clube. Mas o quanto isso influencia para o comando dos teus jogadores na beira do campo, também daqui a pouco uma certa pressão por algum tipo de resultado, já que tem esse tabu de não vencer o Internacional há 5 anos, Thiago. Boa tarde. Acho que o futebol, em qualquer nível, quando você cria uma atmosfera, né, a seu favor, isso faz a diferença. Então, a torcida, né, a atmosfera, o estádio, o próprio Centenário, são situações que deixam o Caxias mais forte. E a minha esperança é que a torcida do Caxias possa ser superior que a do Internacional. A gente, de fato, está jogando em casa, né? E quando isso não acontece, eu fico um pouco frustrado, porque talvez pode ser algo que pode fazer toda a diferença numa semifinal. Então, eu acredito nessa esperança, por mais que o nível, né? A gente enfrenta um Inter que está acostumado em jogar com torcida, né? Com grandes torcidas, mas eu acho que a atmosfera, em todos os níveis, ela faz a diferença. Então, espero muito que, né, o Centenário, a nossa torcida possa comparecer e que isso possa ser um fator também a mais para que a gente pressione, óbvio, o Internacional e que a gente faça um grande jogo. Felipe, Thiago Carvalho, à tua disposição. Oi, Thiago, tudo bem? Legal poder falar contigo. A gente esteve em Caxias do Sul, né? Acompanhamos praticamente boa parte dos jogos do Caxias, mas principalmente na abertura da competição, né? Contra a equipe do Grêmio. E naquele momento a gente já via um jogo interessante, né? Com o goleiro evitando botar a bola muito longe, né? Jogando pertinho, o time saindo trabalhando de trás.
Num jogo como o do Internacional, que em alguns momentos pode modificar um pouco, marcar um pouco mais em cima, como é que tu tá pensando e pretendendo encarar um jogo como esse? Vai estudando o adversário ou o time não vai mudar a sua característica que teve desde o início do campeonato? Na verdade, a ideia, né, tem algumas ideias que predominam e é algo que eu acredito, ela não muda, independente do local onde a gente vai jogar contra o adversário. Mas óbvio que tem estratégias a cada jogo, né? Se você vai marcar um time, né, em pressão, nem todos os times têm que ser marcados da mesma maneira. Então, essa estratégia ela entra naturalmente. Então, contra o Inter, talvez seja um dos grandes segredos para a gente poder ganhar do Inter, é saber marcar eles. Algo que não é tão fácil, na minha opinião, porque o Inter é um time que tem um jogo coletivo bem legal, tem grandes jogadores, tem uma transição muito forte. Então, tudo isso complica um pouco, né, o nosso trabalho. Obviamente que eu acredito muito no jogo que a gente faz de construção que você falou, algo que evoluiu bastante do primeiro jogo, algo que a gente precisa ter uma paciência necessária, ficar mais com a bola. Quanto mais a gente ficar com a bola, eu acho que mais próximo de vencer o jogo a gente vai estar. Então são situações que eu espero que predominem porque faz a diferença. Mas no futebol você precisa saber fazer bem tudo. Vai ter momentos que você não consegue marcar pressão, você precisa corresponder bem, né, num jogo um pouquinho mais fechado e naturalmente ser mais agressivo ali e tentar nessas situações, nesses momentos do jogo ser melhor que o Inter. Não é uma vida tão fácil, né, não é algo tão fácil de se fazer, mas mais uma vez a gente acredita muito no que a gente faz e vamos continuar fazendo independente do local. Bom, Thiago, tu sabe que chegou agora o Luiz Adriano, né? E o goleador do campeonato até então era o Pedro Henrique. O Mano até deu uma entrevista coletiva ontem, conversando com a imprensa, e ele mesmo disse que está na dúvida em relação ao que fazer. O que tu está esperando do Internacional, hein? Tu acha que o goleador do Campeonato Gaúcho vai para o banco mesmo? O que tu imagina aí? Eu acredito que não. Seria uma surpresa deixar o Pedro no banco. Não acredito que isso aconteça. Óbvio que tem, né, a situação dele ir pela beirada também. Mas dentro do que eu acredito no jogo, dentro do que, né, o Mano pode fazer, eu acredito que de qualquer maneira o Pedro vai estar jogando. Tá aí o Thiago Carvalho conversando com a gente, agradeço. Tá tomando chimarrão já, Thiago, ou não? Já experimentamos algumas vezes, agora tá calor aqui, né? Mas no frio dá pra ir bem. Não, tu sabe que isso aí pra quem vem de fora é estranho, né? Porque vamos combinar que o cara que nunca tomou... Na verdade, legal eu compartilhar, né? Tá junto aí com a galera, então isso é bacana. Exato. O Thiago, pro ouvinte entender, ele tem só 34 anos, ele faz uma transição muito rápida, né? De quem o Thiago que joga pra frente era zagueiro, e dele faz uma transição rápida, sai da função de jogador, vai ser técnico, então tá fazendo muito sucesso num ambiente onde o cara que vem de fora, que não é nativo, ele enfrenta às vezes algum tipo de restrição inicial, principalmente da torcida, não é do dirigente, é da torcida e está fazendo muito sucesso em Caxias do Sul. Thiago, um bom jogo, até amanhã, foi muito bom falar contigo. Já está em regime de concentração ou tem trabalho à tarde ainda? Não, a gente terminou o trabalho hoje de manhã, eu estou no clube ainda porque, né, tivemos alguns compromissos aqui, então hoje termino o compromisso com vocês e aí já vou focar em concentrar para o jogo. E obrigado pela oportunidade, foi bom falar com vocês. Espero falar mais vezes, tá bom? Bom trabalho a todos. Valeu, muito obrigado. Thiago Carvalho, que baita bate-papo, né, com o técnico do Caxias, que amanhã enfrenta o Internacional às 4h30 da tarde. Um modelo novo, né, gente? É um modelo novo. É um treinador, por exemplo, a maioria dos treinadores, a pergunta que o Felipe faz, ele não responde. Não, eu achei que ele ia... Né? Ele falou, não, acho que seria uma surpresa o Pedro não jogar. Mas não custa tentar, né? E ele respondeu, legal. É bom. Legal. Baita bate-papo.